Goulart, que gostoso, né? Falar com o Genuíno aqui, sempre bom. Ele é uma inspiração para a gente. E não só inspiração, mas enfim, ele é alguém que está atuando com muito destaque, sem querer cargo, sem querer se candidatar, mas atuando junto à sociedade brasileira. Ele sempre faz questão de dizer aqui. Antes de iniciar contigo, Maíra, para o bate-papo aqui, só para a gente trazer a participação do nosso público, Adriana Coppe, maravilhosos grandes homens, Nicoleles Genuíno, abraços. Agora uma grande mulher aqui conosco, que é a Maíra Goulart. Ricardo Garcês, estou preocupado com Glauber, pessoa valiosíssima. Lynn Brown, é duro dizer, mas não podemos perder uma cadeira que seja na Câmara. Tomara que Rui se multiplique, que o Rui se multiplique. Elizabeth Maria Costa de Oliveira, hoje às 18 horas na Câmara Municipal de São Paulo, lançamento da Bancada Municipal dos Direitos Humanos, bancada por parlamentares do PT, PSOL, PSB e Rede, uma vitória da sociedade civil. Compareçam, está aqui o convite, maravilha. Muito obrigado aqui, Elizabeth Maria Costa de Oliveira. Maíra Goulart, está pegando a questão da anistia e vamos começar já nesse tema? Sem delongas. Vamos começar nesse tema e quero retomar minha fala da semana passada, porque eu cheguei aqui, você estava animadíssimo, derrota da direita, eu falei, calma, que essa batalha é longa, e agora agora eu também sou contra o derrotismo completo, eu acho, calma, vamos lá. Vamos lá. A anistia teve praticamente enterrada, né? E foi ressuscitada. Estamos perto da Páscoa, né? Então ressuscitaram a anistia miseravelmente. Eu particularmente achei que teve cochilo da base do governo como um todo. Agora eu queria que você explorasse justamente isso, quer dizer, o fato da base, suposta base do governo, entregar mais da metade dos votos para esse projeto rodar na Câmara. Aí não dá para aceitar uma coisa dessas. Eu quero saber da tua análise e do que deve ser feito a partir de agora politicamente, né, do ponto de vista da articulação do governo. Maíra Goulart, vamos lá. Bem, vamos lá. Primeira coisa a dizer sobre esse projeto é que não é qualquer projeto. Foi um projeto escolhido pelo bolsonarismo para marcação de posição. Ele foi escolhido para concentrar todos os esforços da bancada bolsonarista e que demonstra a capacidade de atrair os outros segmentos da direita em prol dessa bandeira, a bandeira da anistia, uma bandeira centrada na figura de Jair Bolsonaro, que reforça o seu papel de aglutinador da direita. Muito bem. Diante disso, o requerimento de urgência e a sua aprovação nos permitem explorar, a sua possível aprovação, nos permitem explorar uma transformação profunda naquilo que a gente entendia como presidencialismo de coalizão, que vigorou da promulgação da nossa Constituição até, basicamente, 2015. Principalmente nos anos em que a gente teve a chamada polarização da social-democracia, né, com o PT de um lado e o PSDB do outro. O que é o presidencialismo de coalizão? É uma forma de garantir governabilidade a executivos que não têm maioria no legislativo. O que é governabilidade? É a capacidade de um governo eleito para o executivo aprovar a sua agenda no legislativo. Para isso, ele precisa ter algo próximo de uma maioria, o que é muito difícil no nosso sistema político. Eu vi o Genuíno falando, o nosso sistema político eleitoral. Por quê? Porque o nosso sistema político é presidencialista, ou seja, ele desvincula a eleição do legislativo da eleição do executivo. Ele é multipartidário e durante muito tempo foi multipartidário sem cláusula de barreira, ou seja, um sistema que estimula a fragmentação do legislativo e ainda essa estimulação é mais radical porque a gente tem a lista aberta. Então, além da fragmentação entre partidos, nós temos a fragmentação intrapartidária, entre as lideranças que são eleitas a partir dos seus próprios nomes, né? Porque é uma lista aberta, você vota na pessoa e não no partido. Essa tendência à fragmentação e à ingovernabilidade, ela é compensada pelo estabelecimento de coalizões. O que são coalizões? Coalizões é um instrumento muito característico das democracias ocidentais, existem vários partidos em países, sistemas políticos parlamentaristas, inclusive, que é uma aliança estável de partidos no legislativo, que, para garantir, né,
nesse caso, a capacidade do Executivo de aprovar projetos de lei. Então, a coalizão é uma aliança estável de partidos em torno do Executivo. Isso que significava o presidencialismo de coalizão. E como que essa aliança era estabelecida? Ideologicamente? Não. No caso do Brasil, não. Ela era estabelecida, sobretudo, a partir do loteamento dos ministérios. Você chamava partidos para ocupar ministérios e, em troca, esses partidos garantiam a aprovação de projetos de lei. E quando os partidos não eram suficientes, porque eles não tinham capacidade de trazer a sua bancada de maneira disciplinada, eram concedidas emendas parlamentares, né, eram implementadas, elas não eram impositivas, mas eram concedidas pelo governo para atrair parlamentares dissidentes que não estariam votando com os seus partidos. Tudo isso mudou. E eu não sei se vocês viram uma reportagem que saiu no domingo no estado de São Paulo, mostrando que hoje em dia as emendas que agora são impositivas, ou seja, elas não são mais um instrumento de barganha, um incentivo que o executivo tem na mão para oferecer para o legislativo para votar com ele, elas não são mais isso, porque elas já são concedidas de antemão, pelo menos as individuais. Elas são, o montante total das emendas, que é 5,4 bi, ele é maior do que o orçamento de 30 ministérios. O que isso quer dizer? O ministério não é mais algo que, por si, garanta, seja um estímulo suficiente para garantir que um partido se mantenha próximo do executivo. Antes era, porque antes o parlamentar não tinha como executar recurso, ele não tinha como levar recurso para a sua base. Então, se manter próximo do executivo era a forma como esses partidos tinham, de aumentar a sua presença nas suas bases eleitorais. Lembrando que os deputados atuam em Brasília, mas eles são eleitos nos seus municípios de origem. E as emendas, elas permitiam esse deslocamento. Agora, com a impositividade, esses parlamentares não dependem mais do executivo. Então, quando a gente fala assim, partidos da base aliada deram 55% dos votos para a aprovação do requerimento de urgência da PL da anistia. Esses partidos, eles têm ministérios, mas isso não é suficiente para dizer que eles são da base aliada. Eu acho que tem uma questão semântica, né, que acabou pairando sobre a conjuntura política do momento, porque o orçamento secreto implodiu, né? O orçamento, as emendas e tudo mais implodiram a articulação tradicional em que o governo fazia. Você explicou lindamente aqui, perfeito. Eu queria explorar com você, agora, assim, pergunta, para o que fazer, né, diante disso? Há rumores de que o Hugo Motta chegou a aventar que o presidente Lula pudesse ele fazer gestões no sentido de ponderar sobre a dosimetria das condenações, o que muita gente disse que o Lula ele detestou essa abordagem. Teve aquela declaração da Gleisi Hoffmann, que depois ela retirou, mas que causou uma certa turbulência ali, dizendo que assim, bom, vocês querem discutir dosimetria, vamos discutir, mas aí depois ela falou, não, isso aqui o STF reclamou muito fortemente também com o Planalto, ela voltou atrás. Eu quero que você tente apontar para a gente, Maíra Goulart, direções do governo nesse momento. O que o governo pode fazer? Ou então deixa rodar esse projeto e seja o que Deus quiser, vamos dizer assim. Porque no frigir dos ovos, e o Lula tem muito esse perfil, né? Ele fala, deixa eu votar, o que eu vou fazer? Democracia, as pessoas têm o direito de fazer isso aí. Como é que você... Mesmo sendo inconstitucional, depois o STF vai dar o veredito, né? Lá na frente. Bem, em termos puramente eleitorais, se o governo estiver pensando como primeiro objetivo, né, é a sua reeleição, a reeleição do presidente Lula ou a eleição de alguém ligado ao Partido dos Trabalhadores, a anistia do Bolsonaro não é uma má ideia, né? O Bolsonaro é um candidato muito forte, mas ele tem uma marcação de radicalidade também muito forte. E ele engendra uma situação de polaridade que concentra no Partido dos Trabalhadores o voto de todo mundo que é contrário a essa radicalidade antidemocrática do Jair Bolsonaro. Então, em termos eleitorais, para o governo, não é tão ruim que esse projeto tramite e, eventualmente, o Bolsonaro volte a ser elegível.
Mas em termos da institucionalidade, é muito ruim, porque não é sobre o Bolsonaro, é sobre um conjunto de militares e de civis que atentaram contra as instituições democráticas. O Bolsonaro é um político, ele é eleito, ele tem voto, né? Agora, esses militares não. Esses militares eram funcionários públicos, cuja única função é resguardar a institucionalidade, e eles estavam conspirando nos seus horários de trabalho, financiados por nós, contra aquilo que eles deveriam defender. Tendo isso dito, caso o governo, tirando a questão da anistia, né, o que o governo precisa fazer para aprovar seus projetos de lei? Negociar, e aí no caso da PL da anistia, ele quer abrir mão de outras coisas para aprovar o PL, para que o PL da anistia não seja aprovado? Ele precisa, me parece ser mais central para o governo aprovar a isenção do imposto de renda com a taxação dos super ricos e, eventualmente, sacrificar a PL da anistia, né? Porque faz mais parte do core, do núcleo ideológico do governo, aprovar essa questão do imposto de renda e a justiça redistributiva, que está nessa ideia de você taxar os mais ricos para você oferecer isenção para os mais pobres. Esse é um slogan, é uma ideia, marcação de posição. Como o Genuíno falou, né? A esquerda precisa marcar alguma posição, e essa é uma boa posição para ser marcada. Então, o que está em trocar a aprovação de um PL pelo outro? O governo pode fazer isso. A outra coisa que o governo pode fazer é aumentar as concessões, porque nem todas as emendas são impositivas. As emendas de comissão não são impositivas. Então, você pode negociar ali nas emendas de comissão. E a outra questão é, quanto mais o governo for popular, se o governo continuar nesse processo de estancar a perda de popularidade e começar a reverter, deixa de ser interessante para muitos parlamentares, pelo menos aqueles que não são diretamente ligados ao bolsonarismo, se desvincular completamente do governo, adotar essa postura demarcadamente de oposição. E a fúria do STF diante dessa possibilidade que você coloca? Como lidar com isso? Eu tinha esquecido desse ponto. Esse é um ponto fulcral, principalmente para aqueles que estão na linha de frente. Eu estava pensando nos parlamentares de modo mais isolado. Mas no caso do presidente da Câmara, que é quem tem a responsabilidade, o papel regimental de definir a ordem do dia, né? Porque a imprensa está muito falando, mas tem mais de 2.000 projetos de lei na fila antes desse PL da anistia. Mas quem define a ordem do dia é o presidente da Câmara. Então, é ele que vai ser visto como o responsável, da mesma forma que o Eduardo Cunha é até hoje visto como responsável por ter permitido a tramitação do projeto de impeachment contra a presidenta Dilma. O Hugo Mota vai ser o algoz, vai ser o alvo da fúria dos ministros do Supremo, que são ministros, lembra, não são eleitos. Então, eles têm um poder que não está submetido ao crivo popular, e é um poder que dura muito tempo, e é um poder muito determinante na nossa República. A partir da Constituição de 88, o papel do Supremo Tribunal Federal é um papel de protagonismo na divisão de poderes. E quanto a isso, se a pressão recai sobre o Planalto do STF, o Lula sabe lidar, acho que bastante bem com esse tipo de questão, né? Para articular uma solução, uma direção apontada ali. Agora eu quero trazer um dado, Maíra, para você, porque a cirurgia do Bolsonaro foi muito, muito grave. Foi uma situação muito... E que a recuperação, os médicos dizem que pode passar de 3 meses, né? Para sair da UTI, mais de uma semana, 2 semanas para ser desinternado e tudo mais para levar alta. Isso muda o jogo político? Por exemplo, porque esse projeto de anistia, o objetivo dele, né, que não está ali explícito, mas é evidentemente isso, é livrar a cara do Bolsonaro e torná-lo elegível. Não sei se você concorda com isso, mas é o que se diz ali a boca pequena do Congresso. Com o Bolsonaro nesse estado de saúde, muda alguma coisa? Nesse sentido, não muda nada? É claro que muda. É Muda, claro, né? que você ter
inviabiliza um pouco o argumento contra o presidente Lula, de que ele é velho, de que ele é doente, né? Que a gente estava discutindo antes, assim, o novo Biden, naquele risco de etarismo, né? E isso faz o presidente Lula, eu acho isso até muito bizarro, que várias vezes eu quase nunca entro no Instagram. Quando eu entro no Instagram, tá o Lula correndo na esteira sem camisa. Não, não sei se você viu, mas o Hugo Mota voltou da Ásia e aí ele falou assim, a declaração dele, não acredito na vitalidade desse cara, é o primeiro a acordar, o último a dormir e numa explosão de energia. Gente, é o Lula correndo sem camisa na esteira falando. Eu não consigo correr e falar, tá ele ali, ó, correndo. Então, assim, eu acho que ele vai precisar fazer menos a exposição da saúde dele, porque o principal rival parece, embora seja mais novo, isso mostra que o nosso etarismo não leva a lugar nenhum, que o que determina são as escolhas que as pessoas fazem ao longo da sua vida. E me parece que o presidente Lula, já há muito tempo, faz uma escolha pela saúde, se cuida e tal. Agora tem um ponto que é o seguinte, o Bolsonaro se enrola muito quando fala. Nem os bolsonaristas, isso a gente vê pelos grupos focais, gostam muito da fala do Bolsonaro. As pessoas votam no Bolsonaro falando assim, ele é assim meio enrolado, às vezes ele faz essas falas meio agressivas, mas não é bem assim que ele pensa. As pessoas, a presença do Bolsonaro, ela não é particularmente eficaz no tocante à produção de discurso. A produção de discurso dele é muito ruim. E mesmo para os seus apoiadores, precisa de várias ponderações, porque ele se embanana no discurso. Então, assim como muitos analistas atribuem a eleição do Bolsonaro à facada e ao sumiço dele, a não participação dele nos debates, eu não concordo com essa tese. Não concordo. Mas eu acho que se ele tivesse participado, o Lula é um bom debatedor, mas em 2022 os dois participaram e foi todo mundo ganhou, todo mundo perdeu. Então, assim, eu não concordo muito com essa tese, mas é uma tese muito corrente na ciência política de que esse sumiço do Bolsonaro é favorável a ele. Então, assim, eu não acho que é o momento da gente abrir o champanhe, porque ele vai ficar fora 3 meses. Realmente prejudica o que ele estava tentando de melhorar as taxas dele de popularidade no Nordeste, né? Aquela caravana que ele estava fazendo pelo Nordeste, mas não acho que é determinante. É determinante para inviabilizar o discurso etarista contra o Lula. Isso me parece determinante. Até pelo atual estágio de saúde do presidente Lula, que é uma coisa realmente impressionante. Ninguém entende como é que um homem de 79 anos administra o volume de BOs, né, que ele administra. Maíra Goulart, tem um outro dado que me chamou muito a atenção na semana passada, que foi a pesquisa da Datafolha. Eu tinha dito aqui que estava em pânico com pesquisas e tudo mais, no sentido de um excesso de pesquisa, mas essa em especial eu tive de comentar e trago para você agora, porque foi na sucessão em São Paulo e apontou o Alckmin liderando as eleições para governador em São Paulo 2026, quando o Tarcísio não está na cédula. O que isso muda na articulação? Porque isso aí tem um peso grande na articulação nacional, né, do Brasil. Muito interessante você ter falado disso, né? Porque, né, a repercussão dessa pesquisa foi muito em torno do Tarcísio. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi o Alckmin. Assim que eu bati, eu falei, gente, o Alckmin está muito bem nessas pesquisas. Acho que isso é um grande ativo para a frente ampla do governo, independente do que vai acontecer no futuro. Já é um ativo agora. E já, se eu tivesse que falar alguma coisa para o governo, seria para colocar mais o Alckmin na frente das coisas. A gente vê o Haddad aparecendo muito e talvez dividir essas atenções com o Geraldo Alckmin. Então, eu acho isso um dado bem relevante e coloca em xeque essa ideia de que a eleição do Tarcísio é cartas marcadas, né? Eu não acho que existem cartas marcadas, nem mesmo em São Paulo. Acho que o Alckmin é alguém que tem memória, tem recall, tem afinidade, né, e vai vir contra uma direita dividida, porque dificilmente o Tarcísio vai vir sozinho pelo campo da direita.
abre um. Quer dizer, o cenário político me parece muito instável nesse momento no Brasil. Embora a gente tenha algumas questões postas, por exemplo, Lula 2026, embora a gente não possa cravar também, porque tem a questão que ele mesmo disse: falou, olha, se eu estiver bem, né, responsavelmente, ele diz isso, mas tudo indica que ele vai estar melhor ainda do que hoje, porque ele cuida da saúde, né? Ele cuida da saúde. Agora, o outro lado, existe uma volatilidade gigantesca, né, Maíra? O Tarcísio, você acha que ele com essa situação do Bolsonaro de saúde, tem uma matéria dizendo que a Faria Lima já está pedindo para o Bolsonaro, pelo amor de Deus, já apoia o Tarcísio, porque senão não vai dar tempo, né, de fazer a candidatura. Como é que você vê esse cenário? Eu acho que, para além do ego do próprio Bolsonaro, né, o nome dele é incontestavelmente mais forte do que qualquer outro da direita, né, e da extrema-direita também. O que, num certo sentido, é bom para a esquerda também, né? Você apontou isso, né? Sim, eu acho que é ótimo você ter a figura do Bolsonaro e não um Tarcísio que confunde e pode tirar franjas da frente ampla que foi montada em torno do Lula, mas que o mote é a defesa da democracia contra uma extrema-direita autoritária. O Tarcísio, embora, a meu ver, ele seja um representante inequívoco dessa extrema-direita autoritária, ele veste camisa azul da seleção e não amarela, e acha que isso já significa uma grande diferença. A meu ver, não. Mas eu acho que isso consegue confundir boa parcela da população, e acho que essa Faria Lima vai votar no Bolsonaro, e acho que uma parcela das elites econômicas a gente pode até não falar, não defender ativamente, porque o Bolsonaro ele se queima cada vez que fala, né? Isso é ruim para os negócios, mas eu acho que o Partido dos Trabalhadores é um símbolo de um tipo de política que não tem nas elites o seu foco, e não sim tem nos paralelo. marginais, naqueles que são oprimidos. Quem eu acho que pode alterar um pouco essa configuração, mas eu posso estar sendo otimista, mas eu sou otimista, é o Trump, cujo mau governo, que afeta principalmente os investimentos econômicos, esse mau governo, e os funcionários públicos, que são uma parcela significativa da classe média. Sim. Essa performance destruidora do Trump, ela pode sim ser um ativo para a esquerda nessa próxima eleição. Aliás, a gente brinca e fala que o Lula tem sorte, né? Que o Lula tem sorte. Bom, tá aí o Trump, né? Grande cabo eleitoral da esquerda no Brasil para 2026, né? Mas sem dúvida nenhuma. Maíra Goulart, aqui no Giro, obrigado, querida. Bom trabalho para você. Tô vendo que você tá na faculdade, né? Tô. Boa sequência aí, brigadíssimo por estar aqui com a gente. Semana que vem estaremos juntos mais uma vez. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui. Tem recado para a galera aqui? Ah, não falamos do Glauber, né? Você consegue falar um minuto do Glauber Braga? Claro, é uma situação que demonstra a seletividade das instituições brasileiras, né? Uma seletividade contra a esquerda, uma vez que Jair Bolsonaro passou 7 mandatos consecutivos, cometendo vários crimes de quebra de decoro contra o próprio Congresso, enquanto instituição, enquanto símbolo de uma redemocratização, e ele defensor, quanto mais, da ditadura militar. Ele teve 5 indiciamentos na Câmara, na Câmara de Decoro, né, de assédio de decoro, e nenhum deles foi para frente. Solidariedade ao Glauber sempre aqui. Obrigado a todos. Amanhã estaremos de volta com mais um Giro das 11. Obrigado, gente. Excelente dia para todos.